Então Deus me deu uma palavra. E a Bíblia diz que existem lugares que são marcos, amém? 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 Eu queria uma atenção sua. Eu sei que daqui a pouco você vai comer pizza, e eu não quero ser chato e nem chamar a sua atenção, mas olha aqui para mim, 20 minutos. Quantos aqui crê verdadeiramente que nós estamos num tempo novo? Quem está nos visitando aqui? Seja bem-vindo a esse lugar. Sou o pastor Joane, aqui é a Aliança Jovem. Esse culto meio doido mesmo, mas vai ficar doido daqui a pouco, mas... Seja bem-vindo a esse lugar. Nós sabemos que o nosso pastor, o pastor Raimundo Nonato, é um pastor muito... Ele é um pastor muito tranquilo, e ele quase não prega isso que eu vou pregar. Talvez isso nunca se pregou na Aliança Jovem, eu não lembro de nenhum tempo de se ter pregado. Então Deus precisa levantar alguns desbravadores. E Deus me deu essa palavra, então eu vou falar. Eu não gosto muito de ir em alguns lugares que existe uma honra exacerbada, amém? Amém? E por muito tempo nós deixamos de falar de honra aqui, preocupado ou com medo de as pessoas ficarem feridas a respeito de honra, ou falar assim, não, eu tô sendo duro demais, ou não, eu tô querendo honra, eu tô querendo bajulação. Mas essa noite eu quero falar sobre honra nesse lugar, amém? A Bíblia diz em 1 Samuel 2:30, se puder botar aí, diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com... Então, nessa noite, eu quero falar sobre honra aqui. Eu não quero falar de uma honra, daquela honra que você bajula a pessoa, ou que você só honra ela quando ela está próximo de você. Mas eu quero falar de uma honra que, a mais importante de todas, aquela que você honra mesmo na ausência e na presença. Então, a Bíblia diz que Deus, Ele honra aqueles que honram Ele, mas Ele despreza aqueles que desprezam Ele. Então, aqui já se passou muita gente. E quando Deus nos deu uma palavra, que nós estávamos caminhando para o novo tempo, em todas as igrejas Nova Aliança, eu sempre fui um dos caras que jamais lutei com o pastor Ricardo para se falar de honra, na Aliança Jovem, na igreja. Porque nós falamos pouco, e se fala pouco não se ensina, né? E se não se ensina, não aprende. Então, nessa noite, eu fiz uma chamada nos WhatsApp dos líderes, dos supervisores, para que eu pudesse falar de honra aqui. Não de bajulação, mas uma honra de você reconhecer que o pastor Nonato, ele usa sempre uma frase, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, amém? Amém? Se você chegou hoje aqui nesse lugar, alguém... Glória a Deus. Se você chegou aqui nesse lugar essa noite, ou se você chegou um dia nessa igreja, Deus usou alguém para investir na tua vida, para você ir a um encontro, para você, fazer algo, para você vir numa reunião, para você vir numa célula. Alguém comprou um bolo, alguém ofertou uma Coca-Cola, para que você fosse ganho no meio, sabe do quê? No meio da célula. Então ninguém chega a lugar algum sozinho, irmão. E se você está aqui, Deus usou uma pessoa para trazer você aqui a esse lugar. Talvez você pagou para chegar aqui num Uber. Mas talvez você chegou, alguém passou na sua casa e disse: eu vou te levar para a igreja hoje. Mas sabe de uma coisa, nós precisamos falar de honra. E sabe qual foi a palavra que eu recebi? No começo, quem estava aqui no dia que o Dario orou por mim aqui nesse canto? Tem no Instagram.
E ele falou para mim assim, olha, Deus está me dizendo que muitas pessoas vão pegar na sua mão e vão dizer com você, eu estou com você. Mas você vai olhar nos olhos delas e vai saber que elas não estão com você. Eu falei, misericórdia, que palavra amorosa. Então eu sabia de todo esse, depois nós ficamos sabendo de todo o processo da mudança, da multiplicação da igreja. E sabe de uma coisa? Deus, eu disse isso, eu não tenho dívida com ninguém que me auxiliou a chegar aqui. E não devo ninguém que ajudei a chegar aqui a esse lugar. Mas uma coisa que eu quero é que as pessoas lembrem que eu fui instrumento para que elas chegassem nesse lugar. No discipulado, no confronto. Então, nós fizemos uma reunião, e essa reunião tinha 3 pessoas, nós estávamos andando pegamos 140 quilômetros de estrada de chão, e deu para conversar muita coisa. Então eu lembrei dessa palavra que Deus precisava lembrar sobre nós. 2 Timóteo 2, de 20 a 21. 2 Timóteo 2, de 20 a 21. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa. Então, numa casa, o escritor de 2 Timóteo está dizendo assim, olha, numa casa existem vasos de desonra, e isso é verdade. Existem aqueles que vêm aqui, ou vai à célula, ou vai a qualquer lugar e está ali só por bater tabela. E Jesus conhece o fim antes do começo, irmão. Mas dentro dessa casa, e eu chamei, muitos não estão aqui, mas sabe de uma coisa? Dentro dessa casa há vaso de honra. Há vasos de honra, preparado, santificado e útil para toda boa obra. Então, nessa casa há vasos de honra. E os vasos de honra, sabe quem eu considero aqui nessa casa? Além dos nossos pastores, são os líderes de célula, que são os seus primeiros pastores. Seus líderes de célula são os seus primeiros pastores. Talvez ele está aqui hoje, talvez não. Mas sabe de uma coisa? O meu sonho é fazer um mapa e colocar na minha sala de todas as células da Aliança Jovem, porque eu não sei, irmão. Eu não sei quantas células nós temos, né? Ainda nós estamos preparando, organizando tudo. Mas sabe de uma coisa? Eu sei o que é liderar uma célula, irmão. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é liderar uma célula. Eu sei o que é liderar uma célula. Eu sei o que é comprar um lanche ansioso, preparar as cadeiras e esperar alguém chegar. E no meio de alguns segundos as pessoas mandam mensagem, não está nem aí para ti e diz, eu não vou na célula hoje porque eu vou para o cinema. Eu já fiz célula, só eu e esse rapaz aqui, ó. Levanta a mão, cabecinha seca aí, de Jesus. E ele sabe disso, nós já fizemos célula só nós dois, irmão. Dentro da livraria. Não nessa, na do Jussara. Esperando as pessoas chegarem. Tinha um cachorro-quente na Rua Ceará, né? Nós descemos para o cachorro-quente na Rua Ceará. Eu sei o que é. E sabe de uma coisa? Tem pessoas que vêm aqui e não lembram, sabe? E não vê o sacrifício que alguém está fazendo para que ela se aproxime de Deus. Não é só para cumprir o sistema. Não é só para dizer, eu sou líder de célula na Igreja Nova Aliança. Porque se você se levanta e você deseja a liderança apenas por fazer parte, de colocar a tua foto, a tua motivação está errada. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quem escolhe a liderança, quem escolhe o episcopado, função nobre escolhe. Função nobre escolhe. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Eu já fui traído pelo o cara que eu mais investi na vida, eu também já fui.
Mas eu já ofertei, pastor, eu também já. Eu já preparei o cara e disse, agora ele vai romper como líder de célula, e ele caiu, está desviado. Mas só que o nosso problema é nós costumamos a lembrar apenas dos que caíram e os que estão em pé hoje, até aqui. Lá na Beira Rio hoje, dentro dessas células, dentro de uma casa, dentro de algum lugar, sabe, fazendo a célula, sabe, algumas vezes desanimado, algumas vezes triste, algumas vezes precisando de uma palavra, algumas vezes precisando de uma célula. E sabe qual é a coisa mais difícil? É que algumas vezes, algumas pessoas pensam que a nossa vida, a minha vida e a vida da minha esposa é a vida mais fácil que tem. Nós temos 2 empregadas, 2 babás, então nós vamos deixar vir para o culto. E assim hoje a nossa vida, para você ficar sabendo, irmão, como é que é a nossa vida. Ela trabalha, vocês sabem, na instituição financeira, então ela vem, aí eu deixo, volto, pego o menino, trago, vou para uma reunião, atendo de madrugada, atendo 11 horas da noite, atendo de manhã cedo, 7 horas. Então a gente começa a se movimentar, sabe para quê? Para que ninguém fique desassistido. E sabe qual é a desculpa que eu mais escuto de alguns jovens que só estudam, dizendo, pastor, eu estou cansado. Algumas mulheres dizendo, pastor, eu estou cansado. Eu sei, tem filho, nós também temos. Nós temos jornada dupla, tripla, quadripla. Mas sabe de uma coisa? Nessa noite eu quero falar para você, líder de célula, supervisor, pastor que está aqui. Eu sei o que você passa para chegar aqui. Mateus 10, versículo 40 a 42. Esse ano eu preguei sobre serviço. Eu preguei sobre comunhão, preguei sobre unidade. Preguei sobre avivamento, preguei sobre onda. Preguei sobre zelo, preguei sobre paixão. E eu sei que eu ganhei esse relógio aqui do Daylor. Oskley, né? E quando eu ganhei esse relógio, eu lembrei do meu pastor. Todas as vezes que você ganha um relógio, Deus está te levando para um novo tempo. Aí eu falei para ele assim, Daylor, tu sabe o que significa esse relógio? Ele, não, pastor. E o Zezão, eu falei, é um novo tempo. E se é um novo tempo para mim, é um novo tempo para vocês também. É um novo tempo. E não é só para a gente usar na hashtag, é um novo tempo sobre essa igreja, sobre essa juventude, sobre essa cidade, sobre aquilo que nós estamos lançando aqui, fundamentos, sabe, raízes profundas. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu falei aqui que até preguei no domingo, que Jesus disse para os fariseus que graça tem abençoar aqueles que vocês amam, que vocês gostam. Os publicanos fazem isso. Que honra tem? Que honra tem? Então, nós falamos aqui sobre honra, né? Falamos sobre honrar seu líder, honrar seu pastor. Então, quando você recebe, irmão, a célula na sua casa, é como se você estivesse recebendo a arca na casa de Obed-Edom. A presença de Deus se manifesta, irmão. Algo acontece, algo se manifesta, porque você está tirando a igreja das 4 paredes e está levando ela para dentro da sua casa.
Ah, irmão, eu já tive vontade de cancelar a célula, acabar com a célula. Eu também já tive, irmão. Sabe por quê? Porque a nossa geração é uma geração, sabe, que ela acha desculpa para tudo. A nossa geração diz assim, a célula falta isso, a célula falta aquilo, falta um lanche maneiro, falta comunhão, falta não sei o quê, falta não sei o quê. Só que algumas vezes nós não lembramos, sabe, de como, quando você chegou quebrado e o teu líder chegou e disse assim, olha, Deus, vamos orar aqui, Deus tem uma palavra de esperança para você, e você saiu totalmente mudado e você esquece, sabe, o próprio Jesus curou. Quantos leprosos? Hein? Quantos voltaram para agradecer? Quanto? 1. E muitas vezes eu sei, irmão, quando algumas pessoas, eu sinto isso, eu falo para minha esposa, quando as pessoas querem usar o Ministério Nova Aliança, eu sou um dos caras que mais luto por essa marca, né, esse nome. Quando as pessoas querem usar para se promover em cima do pastor Nonato, eu chego zangado. Pastor, vigia com esse cara aí, que ele está só querendo se promover em cima do Senhor. Meu filho, fique de boa. Porque eu amo, irmão. Eu amo estar aqui. Eu acordo segunda-feira, o cara diz, toda segunda eu penso em desistir, né? A gente fala por brincadeira, mas toda segunda eu penso no sábado que vai aqui, segunda-feira eu já amanheci empolgado, sabe, criando uma expectativa do que vai acontecer aqui. Sabe por quê? Porque Deus está querendo nos elevar de nível. Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10 diz assim, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar a honra aos outros mais do que vocês. Então eu quero honrar hoje aqui. Quem é supervisor? Levanta a mão assim, supervisor. Levanta a mão bem alto, não tenho vergonha não. Quem é líder de célula? Levanta a mão aqui. Quem é pastor? Eu quero honrar vocês, irmão. Porque essa igreja, ela só acontece porque vocês estão nas células, nos melhores e nos piores lugares dessa cidade. Como diz o irmão o cara que é casado com a irmã da Ana Paula, como é o nome dele? Como é que é? Felipe Valadão, né? Eu sei que tem uns que tem célula em Alphaville e tem outros que tem na favela. Alphaville é um dos bairros, né, mais nobres de São Paulo, quem conhece sabe. E ele brinca isso. Eu sei que tem algumas pessoas que moram em Alphaville, mas tem outros que vêm com a carinha de Alphaville, mas moram na Alfavela. Mas as células estão acontecendo, irmão. E você está aqui hoje porque talvez, agora há pouco, eu vi muitas pessoas reunidas como célula. Eu não vou em célula porque o meu líder me machucou. Eu não gosto desse sistema. Não, irmãos, uma das formas que Deus deu de nós sermos igreja Nova Aliança foi em célula. E você precisa estar dentro, porque dentro da célula, sabe, irmãos, quando alguma pessoa me liga, essa semana retrasada, alguém me ligou, pastor, o senhor precisa resolver um problema, assim, assado, de adultério, não sei o que, aquele negócio todo. Irmãos, coisas que talvez eu nunca saberia.
células que estão acontecendo e nós, pastores, nem sabemos e vocês estão lá, ó. Então eu quero honrar vocês que estão lá, liderando, não estão, algumas vezes pensando em desistir, outras vezes dizendo, pastor, está cansado. Outras pessoas, sabe qual é uma das coisas que eu mais vi? Cadê a galera da rede de casados? Fica em pé, bem rapidinho. Da rede de casados. Fica em pé. O que eu mais falo para eles sabem disso. Sabe qual é a tendência? A tendência nossa, olha aqui, pode sentar. A tendência é quando a gente casa. Eu vejo algumas pessoas que parece que envelheceram uns 50 anos depois que casaram. Olha aqui para mim. Aí algumas pessoas dizem assim, não casa não, porque tu vai ficar igual o fulano, porque o fulano só foi casar, abandonou a célula, abandonou tudo e não quer mais saber de nada. Diz assim, está amarrado em nome de Jesus, diz. Eu brigo muito, irmão. Quem foi que disse? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito vai se esfriar. Mas quem que disse que meu nome tem que estar nessa lista? Meu nome não tem que estar nessa lista. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Seja fervoroso no espírito. Seja fervoroso na sua casa. Abra sua casa, Romanos 12, 9. Se dedique ao amor fraternal. Dedique dar a honra mais ao outro. Que nunca falte zelo sobre o seu coração. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que nunca falte paixão e devoção por Jesus. Porque muitas vezes a zona de conforto nos mata. E eu já falei que zona de conforto é lugar de morte. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque eu casei. Eu nunca abandonei uma célula. Pelo que eu fiz foi abrir depois de casado. Segunda-feira, um dos dias piores, eu abri uma célula. Começou com 2 casais. Multiplicamos ela. Já multiplicaram outras vezes. Mas sabe de uma coisa? Eu tento lutar, incentivar, porque eu já passei por todos esses estágios. Eu já casei. Eu já tive filhos. Eu já mudei de trabalho, hoje eu trabalho em 2 empregos, né? Eu sou igual o pai do Cris, o Júlio. Mas sabe de uma coisa? Quem fala inglês aí, Mariane. I am burn. Lembra do Danduque? Quantos anos tem Danduque? Burn, não pregou nada, mas burn, está queimando, burn, está queimando, sabe por quê? Porque eu quero ouvir os últimos dias da minha vida, que Jesus vai dizer assim, seja bem-vindo do meu Pai, e possua o reino, que eu prometi desde a fundação do mundo. Porque você sempre queimou. Então, não desista. Primeira Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus. E honre. Por que não tem aqui, esse Deus aqui, irmão, esse rei aqui não é Deus, irmão, porque ele já pediu para honrar Deus. Então, nesse rei aqui, você coloca pastor, você coloca seu líder, você coloca seu supervisor. Honre ao rei, honre ao seu líder. Aí eu fiz umas, para a gente fazer um desafio aqui uma semana. Eu fiz uma semana, eu falei, vamos fazer um desafio uma semana. Você vai levar alguém que você nunca levou para comer. Você vai honrar alguém. Quantas pessoas fizeram, irmão? Hein? Quantas? Alguém aqui lembra? Esse ano já.
Não levaram o pastor, eu imagino os outros. Eu estava pregando em Palmas. Um rapaz veio falar comigo e disse assim: pastor, faz hora que Deus me fala algo. Faz hora que Deus me fala algo. E eu falo: faz, irmão, fala o que é. Deus mandou ele dar 100 reais. Aí eu falei: por que tu não ouviu antes, moço? Só que nesse mesmo dia eu fui pregar, irmão. Antes de subir no púlpito, uma pessoa me procurou e falou assim: Deus mandou ele dar esse dinheiro e me deu 300 reais. Deus sabe como foi minha semana, irmão. Deus sabe o tanto que foi luta durante a minha semana. Deus sabe quantas vezes a gente pensa, diz: Deus, o Senhor está vendo. E aquelas ofertas, sabe o que era? Era Deus falando para mim assim: olha, eu te sustento. Você não caminha em cima de um... Deus me deu uma palavra aqui um dia. Nós não caminhamos em cima de dinheiro, porque no céu não fala de dinheiro. Nós andamos debaixo de uma palavra. Pedro, Deus falou para Pedro: vem. Não foi em cima daquilo que ele tinha, mas foi debaixo de uma palavra. Romanos 13, versículo 7. Deem cada um o que é lhe devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Honra. Sabe o que eu muitas vezes vejo? Alguns líderes, alguns discípulos, que nunca construiu nada. Aí chega e diz assim: eu quero fazer algo na célula. Vamos mudar, vamos fazer isso. Porque talvez eles se acham o superior, ou talvez o conhecimento. E uma vez perguntaram para o pastor Nonato: qual é a coisa ruim da igreja em célula? Que ele só falava das coisas boas, né? Ele disse assim: a coisa ruim é porque o líder quer ser dono da ovelha. É só coisa ruim, irmão. Mas se tiver um trabalhozinho, melhor, amém? Então dê honra a quem merece honra, irmão. Pega aquele negócio para mim. Ajuda ele bem ali, Guilherme. João 13, versículo 4 a 10. João 13, diz assim, do 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas vai compreendê-lo depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também agora as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, eu estou descalço, eu tirei meu sapato. Imagine só, irmão, Pedro. Quem andava de sandália, poucos homens andavam de sandália na época. E os que andavam eram aquelas sandálias de couro. Os pés das pessoas eram sujos e calejadas de andar no sol, irmão. Então Jesus olha para Pedro, deita a bacia, pega uma toalha e disse assim: olha, eu vou lavar teus pés. Aí Pedro: não, Senhor, meus pés não. Porque ele sabia, irmão, a caminhada estava longa e os pés dele estavam mais sujos. O meu está limpo, né? Estava sujo.
E aí Pedrão diz, não, já que o Senhor vai lavar os meus pés, lava o corpo todo. Sabe como é que essa igreja começou? Literalmente. Alguém sabe aqui? Nós estávamos num acampamento de carnaval. Em outro lugar, lá na Chácara da Vitória. E Deus começou a tocar o nosso pastor, e nosso pastor chamou 3 pessoas, um jovem, um velho, e uma senhora, e um rapaz que tinha ferido ele, tinha falado uns palavrões a ele. E Deus falou assim, essa igreja será chamada uma igreja de homens que carregam uma bacia e uma toalha. Que vão lavar os pés, que vão servir uma geração, que vão servir o próximo. Então foi um dos maiores moveres naquela época. Então eu queria chamar 2 pessoas, e graças a Deus, 3 pessoas aqui. Eu queria chamar 3 pessoas, que estão há, sei lá, mais de 5, 6, 7 anos comigo, fiéis a mim. Tem um que trabalha por turno, e fica triste, que eu sei, porque algumas vezes quer estar comigo e não pode. Outro, eu quero chamar aqui, que tem me servido, sabe? Se eu pudesse escrever aqui o que ele faz por mim, no secreto. Então o pastor Renato costuma dizer que aquilo que todo mundo vê é reflexo daquilo que ninguém... Hein? Vê. Então eu queria chamar aqui o Paulo de Tarso. Eu queria chamar o Lima e a Paula. E eu quero chamar aqui o Elias. Eu nem sabia que ele ia estar aqui. Vem aqui na frente. Esse daqui já tentou fugir de mim várias vezes. Mas esse rapaz aqui eu já participei. Uma das melhores alegrias eu já participei. Das piores tristezas eu já participei da vida dele. Eu já casei, já enterrei a mulher. Mas nunca desistiu. Quando teve o processo todo da mudança, e aí eu nem fui perguntar para eles, mas eles chegaram para mim e disseram, pastor, nós nem oramos, estamos com o senhor e não abrimos. Esse daqui me serve, ninguém quase não vê ele. Já fui duro, já amei, já fui duro algumas vezes. Essa daqui eu digo que é minha secretária. Não tem uma coisa que eu peço para ela no WhatsApp, segunda de manhã, diz, Paulo, eu quero fazer isso e isso. Ela, pastor, não se preocupe não, daqui a pouco eu escrevo. Então, quando Deus falou que essa igreja seria uma igreja que vai caminhar com a bacia e a toalha, não com o microfone ou com o púlpito. Você precisa lembrar, todos os dias, o que te fez chegar aqui? Quem fez você chegar aqui hoje? Uma pessoa que me fez chegar aqui, um dia estava no carnaval e me fez um convite, estava trabalhando. Lembra que eu preguei sobre Zacá, aquele que lembra, seja grato. Eu pensei em honrar aqui todos os líderes, todos os supervisores. Coisas que nós precisamos lembrar todos os dias, que o próprio Jesus Cristo,
O próprio Cristo um dia se curvou diante de homens sujos, diante de pés calejados, sujos, dizendo: vocês não vão entender o que vai acontecer agora, mas no futuro vocês entenderão. Então, nós seremos uma geração que vamos caminhar com uma bacia e com uma toalha. Servindo, sabe, sabendo que algumas vezes dizendo assim: cara, eu dei tudo que eu tinha, pastor, eu dei tudo que eu tinha para o cara, e o cara não, mas eu fiz, porque eu fiz para o Senhor. 1 Coríntios diz que no Senhor o nosso trabalho nunca será vão. Então Ele me recompensa, eu sei que Ele me recompensa. Ele me recompensa com as alegrias, Ele me recompensa, sabe? Quando eu vou saindo bem na porta, alguém chega e diz: pastor, Deus mandou Ele dar uma oferta, tome, Deus recompensa. Quase ninguém sabe, mas esse rapaz aqui, todo mês ele me honra com oferta. Desde quando era solteiro ainda. Ele nunca falou para ninguém. Ele chega e diz: pastor, aqui ó. Então esses foram os primeiros. Esses foram os primeiros que chegaram. Aí depois Deus trouxe Valber e Kelly, vem aqui. Não existe nada que eu peça por Valber, só hoje que ele não fez. Só. Mas eu sei por que ele não fez, irmão. Ele embarca nas minhas loucuras. Valber, eu quero fazer isso no congresso de homens. Ok, pastor, sábado, no dia que o senhor pregar, vai ter. Bia, ele tem água ali, ó, tem uma torneira. Nós vamos encher bacia hoje aqui, é com vontade. Então você precisa lembrar. Outro casal que veio, irmão, ele não tinha necessidade de estar aqui. Leandro Ismênia, vem aqui. Leandro Ismênia. Eles vieram de outro ministério, irmãos. Quase pastor em outro ministério. Quase pastor. E Deus mandou eles virem para cá, para a Nova Aliança. E eles saíram, vieram para cá. Eles iam para a rede do pastor Ezi. E pelo Cristo, coincidência, nós nos encontramos e eu chamei ele para a cela e ele começou a participar, multipliquei. Hoje ele é o líder da consolidação domingo, ele que organiza tudo, eu não peço nada para ele. Quando eu chego já está tudo organizado. Ele e a esposa. Deus, ele vai derramando e entregando presentes. Sabe qual foi a última vez que eu fui na célula deles, irmão? Alguns aqui faz dias. O pastor supervisou. Sabe por quê? Porque eu confio. Porque eu confio. Então eu quero honrar eles aqui, hoje, eu e minha esposa. Depois que a gente honrar aqui, pode tirar o sapato. O presente que eu tenho para vocês, essa toalha e esse balde, cada um. Cada um. Para que vocês nunca esqueçam disso, lembra que eu falei que isso é um marco? Eu quero ser plataforma para a vida de vocês. Alguns aqui trabalham no secreto, ninguém nem conhece algumas vezes. Mas no Senhor, nosso trabalho nunca será vão. E alguns aqui são como aquele servo, não tem? Quando Moisés estão cansados e eles erguem as mãos dele. Lembre,
lembre quem veio você chegar aqui hoje. Talvez nem esteja firme nos caminhos do Senhor.